Levítico capítulo 5, eu tratei na quarta-feira sobre a solução de Deus para o pecado, a provisão de Deus para os nossos pecados. E hoje vamos ver sobre essa solução de Deus para os nossos pecados, o resultado dessa provisão de algo que, enquanto nós não tivermos isso na nossa vida, nós veremos as consequências que gera a morte e principalmente uma vida parecendo de zumbi, né? Antigamente, hoje não tem tantos filmes assim de zumbi, né? Os mortos vivos, né? Aqueles seres que vêm de dentro dos mortos, mas não são vivos, mas ficam andando aí assustando os outros, né? Mas a ausência de perdão, o peso da culpa, pessoas que vivem e trazem sobre si lembranças do passado, de erros e pecados do passado, e que nunca puderam usufruir da bênção de ser liberto do pecado e da culpa. E como eu havia dito, quantos crentes ainda hoje, mesmo orando, não é? Isso é interessante, isso que eu estou pregando aqui, eu vou pregar em Lucas 17, falando sobre o pecado entre nós, quando Jesus Cristo fala que é inevitável que haja escândalos, mas ele vai falar como nós devemos tratar em relação uns aos outros, mas aqui em relação a Deus conosco. Mas enquanto não tratamos isso com Deus, nós seremos pessoas, conforme Paulo fala, ele diz, miserável homem que eu sou, não é, por causa do pecado. Mas enquanto não podemos usufruir dessa maneira que Deus dá, dessa solução que Deus dá para o pecado, não seremos pessoas libertas, sempre seremos pessoas incertas. Será que Deus me perdoou? Será que Deus me perdoa? Então, perdão é algo maravilhoso que Deus concede. É quando Ele tira o pecado, nós vamos ver que Ele também tira a culpa. Nós não precisamos mais ficar nos martirizando, questionando se Deus nos perdoou ou não. E nós vamos ver isso aqui no Antigo Testamento sendo exemplificado nos sacrifícios. Então no livro de Levítico, capítulo 5, nós vimos sobre a questão dos pecados, não é? Que mesmo quando não sabemos que pecamos, somos culpados dos pecados. Como Davi falou, Senhor, no Salmo 19, né, que era para o Senhor, em outras palavras, né, perdoá-los dos erros que lhe eram ocultos, os pecados ocultos, que às vezes nós pecamos na ignorância, mas não deixamos de ser culpados. Mas como agir nesses momentos? Então no Antigo Testamento nós vimos que havia a figura do sacrifício, a morte dos animais, mas que aquilo estava exemplificando o que o Messias, o Senhor Jesus Cristo, veio fazer por nós, para, como o holocausto, né, receber o nosso castigo, derramando o seu sangue para a nossa purificação. Então, quando uma pessoa pecasse, o que era para essa pessoa fazer? Vamos ver aqui o versículo 4. Ou quando alguma pessoa jurar, vamos generalizar aqui o pecado, né? Jurar, pronunciando temerariamente com seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Esse pecado aqui é um pecado que nós cometemos comumente. Falar sem pensar, temerariamente. Falar apressadamente, sem pensar. Você já fez propósitos com Deus e depois se arrependeu? Deus, se o Senhor fizer isso, às vezes a gente até fala, eu juro que eu vou fazer assim. Aí depois Deus ouve você, ou me ouve, aí nós depois fingimos, né, que esquecemos a promessa e começamos a falar de outro jeito. Mas Deus sabe. De qualquer maneira pecamos. Agora, quem nunca fez isso? Nunca prometeu e deixou de cumprir? Levanta a mão. Opa, pensei que era só eu, né? Então, mas não que a gente vai fazer isso de propósito, né? Senão aí esses pecados é típico de pessoas que não têm temor a Deus.
Mas nós temos que entender que somos assim, infelizmente, por causa do pecado. Mas não vamos agir assim porque temos pecado, não é? Mas no caso, quando ele fala, o que deve fazer? A pessoa é culpada. Olha, por favor, não floreia o seu pecado. Sabe o que é florear pecado? Enfeitar o pecado. De que nós ocidentais, nós temos mania, né? Mania, hábito, né? Não é feio isso, né? Mas de enfeitar o defunto, não é? Colocamos ali, né? Maquiamos, não é errado. Nós devemos honrar a memória do defunto. Mas no fundo, dali a algum tempo, ele vai começar a cheirar mal e vai virar caveira. O que é? Pó, vira pó. Mas nós temos mania de querer maquiar o pecado. Não é? Queremos dar nomes diferentes para o pecado, né? Eu tenho dito, às vezes, roubar na linguagem no governo ou dentro do serviço público, né? É desviar a verba. Não é assim? Então, nós roubamos. Nós temos que dar nome, nomear. Quando nós pecamos, o peso do pecado está sobre nós. A culpa, nós somos culpados. E o pecado faz o que conosco? Veja, segura aqui em Levítico capítulo 5. Vamos para Isaías, capítulo 59. Eu sei que você já sabe isso, mas só vamos relembrar, né? Deus é bom e ele fala assim, conhece aqueles que nele confia, né? Faz parte do caráter de Deus, a ira santa dele, não é? Isaías capítulo 59 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Salvar aqui não é só salvar do inferno, salvar também do poder opressor do pecado, do senhorio do pecado, mas também livrar. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado ou o ouvido surdo, né, para não poder ouvir. Então, quando Isaías começa a dizer isso, ele está dizendo o seguinte: Deus não tem problema nenhum. Deus está pronto para salvar, Deus está pronto para ouvir as orações, as petições. Aí ele fala no versículo 2, da onde está o problema? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o nosso pecado é que faz com que haja essa separação entre nós e Deus, que impede que Deus nos ouça. Não que Deus é surdo, preste atenção a isso que ele está falando. Deus não está surdo. Mas geralmente eu termino os cultos no domingo pedindo a bênção de Deus, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O que quer dizer isso? Que nós tenhamos a certeza de que Deus está nos olhando com um olhar de graça, com um olhar favorável, não com um olhar de ira. Porque o pecado, quando está sobre nós, e a culpa também, nós temos medo de Deus. O crente que está vivendo na prática do pecado, desviado, ele tem medo até da volta de Cristo. Ele sabe que ele é crente, mas ele tem medo. Se Jesus voltar hoje, meu Senhor, eu vou ter vergonha. Quem não é crente, ele tem medo da morte, porque não sabe o que vai acontecer depois. Porque na realidade a culpa paira sobre nós. E é isso que Jesus diz, veja só lá em João capítulo 3, vamos lá em João capítulo 3. Então quando Deus fala, será culpado quando nós pecamos, a culpa é um dos resultados aí, dos efeitos do pecado sobre nós, nos trazendo esse peso. Veja só o que diz aí, João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então a ira de Deus por causa do quê? Do pecado. Então o peso da culpa, o medo de Deus vai pairar sobre essa pessoa. Ela pode ser, vamos dizer, um ser humano normal, com amizades e tudo. Mas o relacionamento com Deus não está bom.
não existe um relacionamento verdadeiro, genuíno, uma comunhão gostosa com Deus. Então aí Deus fala, ó, se você pecar, você é culpado. Você me ofendeu, me desobedeceu, você é culpado. O que devemos fazer? Volta lá para Levítico, capítulo 5. Veja que desde o Antigo Testamento nunca mudou a maneira, vamos dizer assim, como o efeito do pecado e a maneira de Deus livrar-nos do pecado e da culpa. Olha só, ele diz no versículo 5, Levítico 5:5. Será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, fará o quê? Confessará aquilo em que pecou. Confessar é dar nome ao pecado que você praticou. Dar nome. E isso exige também algo que dentro de nós, que é produzido pelo Espírito Santo, que se chama arrependimento. Que é o arrependimento é um desejo operado por nós através da própria Bíblia, quando nós reconhecemos o pecado e dizemos, eu pequei, eu dá o nome do pecado. Vamos supor, se o caso aqui, eu jurei temerariamente, eu precipitei com a minha boca. Fala para Deus. Uma vez eu estava conversando com o irmão, ele estava dizendo sobre isso mesmo. Ele estava se abrindo comigo como um amigo. Ele falou, olha, irmão, esse dia eu falei para o Senhor, eu não fiz aquela visita, não foi porque eu não tinha tempo, porque não me era interessante aquela pessoa. E era um pastor falando, né? Que aquela pessoa, ele não tinha, aí ele confessou para Deus isso. Falou, Senhor, eu fui interesseiro. Você vê que interessante isso? Eu fiquei admirado dele e aprendi mesmo. Falei, puxa, é difícil nós reconhecermos, não é? Sinceramente, como esse irmão fez. Isso exige humildade. E ele fala, eu não quero mais fazer isso. Então você reconheça o seu pecado, fala o nome dele para Deus. Não tenta justificar igual Adão fez. A mulher que o Senhor me deu, Senhor, ela me deu do fruto, eu comi. Então o problema é a minha esposa que o Senhor me deu. Não é? Esse é um dos problemas ensinados às vezes na psicologia. Que os nossos pecados, os culpados são todos aqueles que estão em nossa volta. Isso nós ouvimos comumente. Dentro da política ouvimos constantemente que nós vamos acabar com a corrupção, com a criminalidade, com a educação. Não vai acabar, porque a educação nos educa, não nos transforma. Nós continuaremos tendo bandidos, tendo corruptos. Então quem transforma é Jesus Cristo. Então o que nós precisamos é de arrependimento, reconhecer de uma maneira sincera, nomear o pecado. Isso quer dizer confessa. Agora vamos acompanhar dois textos. Veja só em 1 João 1,6 diz assim, olha: se dissermos que temos comunhão com Ele, com Jesus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então eu estou falando, eu tenho comunhão com Jesus, mas a minha maneira de viver é trevas. Então aí Deus nos diz, eu estou mentindo, não estou praticando a verdade. Mas, versículo 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, o resultado é o quê? Temos comunhão uns com os outros. Quem são esses outros? Ele está se referindo aos irmãos e também a Deus. Quando nós andamos na luz, nós temos comunhão com a igreja, com os crentes e também com Deus. Temos comunhão uns com os outros. Quando andamos em pecado, nós não queremos a luz, porque Jesus falou que a luz tudo manifesta, e queremos fazer escondido. Mas quando estamos na luz, nós temos prazer no povo de Deus e prazer em Deus também. Vamos continuar lá. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de quê? Todo o pecado. Então, nessa comunhão constante, esse andar na luz, nós temos essa purificação constante pelo sangue de Jesus Cristo. Porque, olha, não precisa esperar o dia da ceia para você confessar o seu pecado para Deus, não. Confesse na hora.
Fale para Deus na hora. Então, à medida que você anda na luz, você tem essa comunhão. Não, é horrível, um segundo fora assim, né, do pecado, fora da comunhão com Deus, é terrível. Nós casados, né, ofendeu a esposa. Se você ou a esposa ofendeu o marido, não espera, não. Na hora você confessa a Deus, engole, né? Engole não, né? Vomita o seu orgulho, não engole não, já tem coisa ruim demais no coração, né? Então, aí você já chega, pede perdão, confessa a Deus, não é isso? Confessa, a purificação é constante. E depois confessa o pecado para o marido para a esposa. Para que essa comunhão seja constante. Agora, veja o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Isso quer dizer que ninguém está isento do pecado. O pecado é que é a raiz do mal em nosso coração. Isso que nos faz pecadores, não é? 9. Veja só o paralelo lá com Levítico 5. Se confessarmos, mesma palavra, mesmo sentido. Se nomearmos, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, Deus, é o quê? Fiel. O que quer dizer fiel? O que é uma pessoa fiel? É uma pessoa que cumpre o que promete. Por que ele está falando que Deus... Por que ele está dando ênfase? Deus cumpre o que promete. Já já você vai entender. Ele é fiel e justo. Ele vai perdoar baseado na justiça dele. Imagina, se você está assistindo um jogo de futebol e tem um juiz lá que descaradamente está roubando. Ele está vendo a pessoa fazer errado, não apita a falta, não é? E na hora de apitar não apita, e na hora de não apitar apita. Que tipo de juiz é esse? Injusto. Né? Naquele nome lá, você confessa a Deus esse palavrão que veio na sua cabeça. Ladrão, eu pensei ladrão. Juiz injusto. Agora, a Bíblia diz que Deus perdoa, mas Ele é justo. Como Deus pode ser justo perdoando você se você peca? Ele é fiel, Ele promete, Ele cumpre aquilo que Ele promete. E justo. Por quê? Olha, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Agora, volta para lá, para nós entendermos essa fidelidade de Deus e justiça de Deus. Levítico 5:5. Então aí Deus fala, confessa aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu. Nesse caso do pecado aqui, ó, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Expiação era a maneira de dizer que com aquele sacrifício o seu pecado ia ser perdoado. Preste atenção, você pecou, mas quem é que morreu? No caso desse pecado aqui, que era fazer uma promessa impensada. Um animal morreu, mas quem é que tinha que morrer? O pecador tinha que morrer. Aqui só estava simplificando o seguinte, preste atenção nessa maravilha para os crentes. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Agora, Ele te concede perdão, porque quem é que te purificou do pecado? Jesus Cristo. E foi de um pecado? De todos os nossos pecados. Então não há pecado na vida de um crente que Deus não perdoa. Ele é fiel. Você não precisa ficar se martirizando. Ele pagou o preço lá na cruz. Ele pagou tudo. Ele nos purificou de todas as nossas injustiças. Agora cabe a nós confessarmos isso. Mas quando estamos andando na luz, não quer dizer que a gente não peca. Quer dizer que a gente não deixa de confessar nunca o pecado. Quer dizer que a comunhão com Jesus Cristo, com o povo de Jesus, é tão maravilhosa que eu não vou trocar o pecado por isso, está entendendo? Então aí ele fala aí, olha, fará a expiação do seu pecado, o animal morre. No caso, Jesus morreu e a expiação foi feita.
O justo morreu pelos injustos, por isso Deus é justo. Porque o seu pecado foi cobrado o preço dele, foi pago. O castigo foi pago em Jesus. Então ele é justo para perdoar, sim, porque Jesus pagou. Aí ele fala lá, no versículo 7. Mas se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará para a expiação da culpa que cometeu. Aí ele fala o animal. Expiação também do quê? Da culpa. Culpa é aquela convicção também que paira sobre nós. É aquela opressão que às vezes trazemos no nosso coração. E essa culpa, então, ela age de maneira terrível no nosso ser. Olha, agora vamos ver como essa culpa age. No Salmo de número 32, nós temos o testemunho de Davi, após Deus perdoá-lo. Você lembra, Davi pecou muito, assim como eu e você. Mas tem um pecado que é notório na vida de Davi, que o levou a pecar várias vezes depois. Um pecado levou a outro. Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ele estava no terraço do seu palácio, ele olha uma mulher tomando banho, certamente uma mulher muito bonita. Primeiro pecado dele, ele fixa o olho nela. Ele devia ter desviado o olho, ele devia ter feito que nem José fez. Então o primeiro pecado dele foi o quê? Cobiça. Ele era casado, aquela mulher também era casada, né? Então aí depois ele dá vazão à sua cobiça, convida essa mulher para o palácio, e a essa cobiça se transformou em adultério. Aí desse adultério vem o fruto dele, um filho. O marido estava trabalhando, ele estava na frente de uma batalha. Para tentar cobrir isso, Davi manda trazer lá o capitão, para fazer com que esse capitão dormisse com a mulher, para depois dizer que o filho era dele. Está entendendo? Você acha que isso só acontece hoje, né? Mas esse homem não vai. E aí qual que é a solução de Davi? Manda matá-lo. Então a lascívia, a cobiça, adultério, assassinato e uma vida de hipocrisia durante muito tempo. Mas depois, quando ele é confrontado com seu pecado, o que ele faz? Olha só, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é o quê? Perdoada e cujo pecado é coberto. Coberto por quê? Lembrando que na época que Davi escreve, Jesus não tinha vindo ainda para tirar os nossos pecados. Quando Jesus vem, o João o Batista, no João capítulo 1, se não me engano, versículo 29, aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que faz o que com o pecado? Tira. Até então o pecado era coberto, mas aqui nós temos um homem levantando, vamos dizer assim, né, poeticamente falando, a mão para o céu e fala: feliz é o homem cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem, de novo, a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Como é bom o homem que é perdoado, como é bom o homem que sabe que não está devendo a Deus e que no espírito dele não há engano, não há hipocrisia. Você é assim? Você consegue viver assim, sem hipocrisia e saber que você não está devendo nada para Deus? É possível? Se você é um crente, você sabe que Jesus já pagou todos os seus pecados. Se você é uma pessoa que tem dúvida, uma pessoa que tem dúvida da sua própria salvação, você precisa crer em Jesus. Ele é o único que pode tirar os seus pecados, te dar perdão. E aí esse peso é tirado por Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Olha, Davi continua dizendo, olha só o que aconteceu com ele, versículo 3. Quando eu guardei silêncio, envelheceram o quê? Os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Nota que o pecado dele estava afetando o seu corpo, a sua saúde. Os meus ossos envelheceram pelo meu bramido. Todo dia. Na realidade, o espírito dele, como um crente, estava sofrendo.
porque perdeu a comunhão com Deus. E o corpo dele também. Olha, isso, você sabe que pecado pode desenvolver doença. Sabe disso? Pessoas muito nervosas podem desenvolver doenças. Úlcera. Tem uma bactéria que provoca úlcera. Mas muitos pecados desenvolvem doença. Afeta o nosso corpo. Ele falou, olha, os meus ossos envelheceram. Mas não parou aí. Versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A mão de Deus estava pesando sobre ele. Dia e noite. O meu humor se tornou em sequidão de estio. O pecado, ele toma conta de nós, o resultado, né? O corpo dele estava abatido. E o humor dele, vamos dizer assim também a área psicológica, a alma também, né? Os sentimentos. Ele se tornou uma pessoa chata, ranzinza e mal-humorada. Sequidão de estio, eu não tinha mais humor para nada. Não era uma pessoa mais alegre. Agora, essa palavra selar, que aparece, não quer dizer selo, viu? Não quer dizer selar. Ela é talvez uma pausa na música. E eu creio que aqui nesse caso é uma pausa porque isso aqui é um hino. Talvez esse hino começa com um determinado som, uma determinada altura. Depois ele vai mudar. Por quê? Ele vai falar que quando ele não confessava, o que estava acontecendo? Depois ele, no versículo 5, diz o que vai acontecer, o que aconteceu quando ele confessou, nomeou o pecado. Confessei-te o meu pecado. Olha a palavra lá de novo. Confessei-te o meu pecado. Salmo 32, 5. Dei nome para o meu pecado. O que Davi será que fez? Senhor, eu cobicei, eu adulterei, eu matei, eu fui um covarde. Confessei-te o meu pecado, minha maldade não encobri. Ah, Senhor, sabe por que eu adulterei? Foi porque minha mulher, ela não me satisfazia. Não, ele falou, eu não encobri a minha maldade. Eu pequei porque eu tive lascívia, porque eu fui uma pessoa má. Eu não encobri a minha maldade. Você acha que você é bom? Então eu creio que você ainda não foi salvo, não sabe o que é arrependimento. Se você acha que você é uma pessoa boa. Esses dias eu estava conversando com a senhora, aí estávamos falando assim, dessa geração que está acontecendo assim, de filhos, né, muito folgados. Aí ela estava falando de um pai que o filho não queria obedecer, chegava tarde. Ele falou, filho, você quer me obedecer, procura um lugar para você ir. Eu já trabalhava, 28 anos, sei lá quantos anos. Aí só que esse filho de vez em quando ia lá para querer lavar roupa e tudo. Eu falei, Aí a mãe falou, ele me pediu um sabão de frente de uma amiga, porque a amiga estava lá e eu dei. Eu falei, e se não tivesse? Ela falou, não ia dar. Aí uma senhora que estava acompanhando, conversando, né? Essas conversas assim, né? Eu não sei se ela perguntou. Ela falou, eu dava. Eu falei, eu não. Eu negava em frente, inclusive, dessa própria amiga, se eu estivesse falando. Não, se a pessoa quer fazer o que ela quer fazer, ou quer viver como quer viver, que viva. Ela tem que assumir o que fez. Por quê? Porque quando nós confessamos e sabemos que nós somos maus, ela falou, pastor, você está falando sério? Eu falei, eu estou. Mas o senhor é mau, parece alguma coisa assim, parece que eu era mau, né? Eu falei, parece? Eu sou ruim. Eu falei, ela abriu um olhão assim, né? Eu sou ruim, Jesus é bom. Eu sou capaz de coisas terríveis, e sou mesmo. E quem aqui é melhor do que eu? Ninguém. Nós temos uma carga de mal terrível, porque o nosso pecado é tão ruim, maldito, que levou Jesus à cruz do Calvário. Na realidade, a compaixão dele, por causa da nossa miserabilidade, levou Jesus ao Calvário. Então você e eu somos pessoas ruins mesmo. E é isso que ele fala, eu não encobri minha maldade, eu não fiquei pondo culpa nos outros, eu reconheci que eu pequei porque eu sou ruim. Ou fui egoísta, ou mesquinho, ou seja lá o que for.
Confessar envolve isso, reconhecer quem somos. A minha maldade eu não encobri. É ali, né? Versículo 5. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Confessarei ao Senhor. Né? Tem uma religião que tem que confessar para o sacerdote. Mas a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados a quem? A Deus. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E qual que é o resultado? E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso que ele fala que ele é fiel. Lá no Levítico 5 fala: olha, quando você fizer isso, você confessa o seu pecado e o seu pecado vai ser expiado. Veja só lá o que diz em Levítico 5. Veja se há alguma dúvida, se você fizer, se você confessar, se você levar o animal, veja se Deus te dá alguma dúvida, se seu pecado vai ser perdoado ou não. Levítico capítulo 5, versículo 10. E do outro fará holocausto conforme ao costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu, e ele será o quê? Perdoado. Fez a expiação do pecado, confessou o pecado será o quê? A pessoa será o quê? Perdoada. Então, crente, é essa a grande bênção que Davi cantou. Bem-aventurado o homem as transgressões são perdoadas, cujo pecado é coberto. Então, por isso que fala que Deus é fiel, porque se Jesus pagou o preço e pagou, Ele quer apenas, como um crente, que você confesse. Depois não fica pensando: será que Deus me perdoou? Não, agradeça. Agradeça pelo perdão. Agradeça por esse sangue maravilhoso de Jesus que nos purifica de todos os nossos pecados. Como um crente nós vivemos assim. Quando andamos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. E aí nós andamos, não com aquele humor com sequidão de estio, mas andamos eretos, porque a culpa, o peso da culpa foi tirado. E sabemos que Deus está olhando para nós com o rosto iluminado. Aquela comunhão maravilhosa de saber que Deus se inclina para você e te dá a paz. É isso que diz lá em Números, aquela bênção de Deus. Agora eu vou encerrar com 2 exemplos, ou 3. Saul, eu não sei se foi crente ou não, lá no céu a gente vai saber. Mas ele é um exemplo de uma pessoa que pecou e não confessou o pecado. Deus tinha mandado Saul exterminar toda uma nação. Deus estava usando Saul como instrumento de juízo, assim como ele usou as águas do dilúvio. Ele usa quem ele quer, até o diabo. Mas Saul não obedeceu a Deus, e Deus mandou Samuel confrontar Saul com seu pecado. E aí Saul disse: não, eu fiz o que Deus quis, Samuel. Ele falou: não fez. Fiz, não fez. Aí depois ele fala: pequei, me honra perante o povo. Uma confissão totalmente destituída de verdade e de arrependimento. Bom, resumindo a vida de Saul, ele nunca mais teve paz com Deus. No final da vida dele, ele diz: eu procurei Deus, Deus não me responde mais. Sabe quem que ele foi procurar? Uma médium espírita. Porque Deus não respondia a ele. Mas qual que era o problema? O pecado que ele não confessou. O final da vida dele é que ele suicidou-se. Porque ele nunca quis confessar o seu pecado. Ele se tornou inimigo de Davi e do povo de Deus. Ele andava em trevas. Se ele andasse na luz, ele ia ter comunhão com Davi, com o povo de Deus, todo mundo. Mas ele desconfiava de todo mundo, brigava com todo mundo, brigou com o filho, brigou com Davi, com todos os que o cercavam. Ele não confiava mais em ninguém e era perturbado por um demônio, inclusive. Um outro foi Sansão. Sansão, um jovem usado por Deus,
O Espírito de Deus usou Sansão durante muito tempo, mas Sansão tinha um problema. Comumente as pessoas dizem, o problema de Sansão era o quê? Era lascívia. Quem não conhece a Bíblia pode dizer, o problema dele era a mulher, né? Não. O problema dele era lascívia, o pecado, que ele não conseguia, não queria se controlar, porque ele era mau. Bom, resultado, ele se deitava com prostitutas, se prostituía, ele se envolveu com uma prostituta chamada Dalila, que o traiu. Ele foi preso, furaram os 2 olhos dele, se tornou um escravo. No último tempo da vida dele foi que ele pediu perdão a Deus. E sabe o que ele fez também? Suicidou-se. Tudo por causa do pecado. O último exemplo é Davi. Davi pecou como Salomão, como Sansão, também como Saul. Mas a diferença foi que ele confessou o seu pecado, confessou a maldade do seu próprio pecado, não encobriu essa maldade. E, portanto, ele experimentou a fidelidade e a justiça de Deus, perdoando e tirando a culpa. E aí ele pôde cantar um hino. Bem-aventurado é aquele homem que o Senhor perdoa. Que Deus maravilhoso é esse, né? Por isso que o Salmo, se não me engano, é o 130, diz: contigo está o perdão, para que sejas temido. Vamos orar? Vamos todos baixar as nossas cabeças. Fecha seus olhos, por favor. É uma oportunidade hoje, irmão ou irmã. Talvez você tenha algum pecado que você tem cometido. Talvez você tenha algum pecado que você tem cometido e que Deus quer que você confesse esse pecado. Faça o que está escrito na Bíblia. Se você é um crente, lembra, Jesus Cristo pagou o preço. Ele quer que você ande na luz. E você andando na luz, você reconhece o seu pecado e você vai confessar esse pecado. E a maldade, não culpa ninguém, não culpa o outro. Fala o pecado e fala quem você é para Deus. Se você faz isso de coração sincero, agora você só vai agradecer a Deus, a Jesus Cristo que derramou o seu sangue para te purificar desse pecado. E agradecer a Deus porque o rosto dele está resplandecendo sobre você. Mas talvez você precise do perdão de Deus de todos os seus pecados para te dar salvação. Hoje, aí onde você está, você pode fazer isso. Você pode falar: Deus, Senhor, eu tenho sido um pecador, uma pecadora durante todo o tempo na minha vida. Mas, Senhor, eu quero esse perdão, eu quero ser salvo, eu quero ser salvo, eu quero ser lavado, eu quero ser lavada pelo sangue de Jesus, para ter paz com o Senhor, para ter vida eterna. Peça isso para Deus. E Ele pode fazer isso. Vamos orar. Louvado seja o Senhor nosso Deus, o Deus do perdão, o único que pode tirar os nossos pecados e as nossas culpas e nos dar alegres cantos e cânticos de livramento. Aquele que pode nos dar a alegria da salvação, conforme o Salmo 51 nos diz. Eu quero louvar ao Senhor, porque o Senhor não nos abandonou no nosso estado miserável de pecador, de pecadores, mas o Senhor providenciou a expiação pelo nosso pecado, que é o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, derramou seu sangue por nós, para nos purificar. Queremos louvar ao Senhor por isso. No nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos, desde agora e para todos sempre. Amém. Eu tenho uma 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 todos sempre. Amém.